Oi gente, meu nome é Camila Cavalieri e hoje a gente vai ter uma aula sobre o sistema reprodutor feminino. E essa aula ela vai ser composta de duas partes. A gente vai falar um pouquinho da anatomia, ou seja, dos órgãos que formam esse aparelho feminino, e depois a gente vai falar do ciclo menstrual, que é o processo de alterações hormonais que as mulheres passam todo mês e que sempre cai no vestibular. Então é bom vocês ficarem atentos. A gente vai começar essa aula com a parte da anatomia, porque é bem mais fácil você entender o ciclo menstrual se você compreende onde estão esses órgãos do aparelho reprodutor feminino e como esses órgãos se comunicam no corpo da mulher. Então, se você aprender essa parte de anatomia, facilita muito depois você compreender o ciclo menstrual. Então, vamos lá. A gente vai começar o aparelho feminino pela parte mais externa do aparelho, que eu esquematizei aqui para vocês, que é a vulva, tá? Muitas pessoas confundem dizendo que essa parte mais externa, essa parte visível do aparelho feminino é a vagina. Não. A parte mais externa, na verdade, é a vulva, e a gente vai olhar agora tudo que está ali presente nessa região. A vulva, ela vai ser protegida pelos lábios. E existem os lábios externos e os lábios internos. Ambos são para proteger, por exemplo, evitar que bactérias e fungos patogênicos, ou seja, bactérias e fungos ruins, que podem te causar doenças, infectem, ou seja, se instalem e ocasionem problemas na sua vulva. Vamos diferenciar um pouquinho esses lábios. Os lábios externos normalmente são maiores, então em alguns livros eles também vão ser chamados de grandes lábios. E nesses grandes lábios ou lábios externos, a gente encontra pelos, que também têm função protetora, glândulas sebáceas, que produzem óleos, e glândulas sudoríparas para produzir suor. Já os lábios internos, que você também pode chamar de pequenos lábios, porque normalmente eles são menores, são formados de tecido mucoso e não têm pelos. E é sempre bom lembrar que tanto os lábios externos, ou grandes lábios, quanto os lábios internos, ou pequenos lábios, têm função protetora, ou seja, protegem a vulva das mulheres. Nessa região aqui, superior, em que você tem a união dos pequenos lábios, você encontra o clitóris. O clitóris, ele é o homólogo feminino do pênis. Aí você deve estar se perguntando, Camila, o que é homólogo feminino do pênis? Como assim? Tem um pênis dentro da minha vulva, não estou mais entendendo. Calma que isso é bem fácil. Pensa num pênis, tá? A gente vai ter uma aula que se chama reprodutor masculino para você fazer o link. Mas já imagina a estrutura do pênis. Imagina que o pênis ele tem uma cabeça, que a gente chama de glande, que é envolvida por uma pele protetora que a gente chama de prepúcio. O clitóris das mulheres também tem a mesma estrutura. Ele também tem uma cabeça, que é a glande, que também é envolvida por uma pele, que é o prepúcio. Então a estrutura é muito semelhante, por isso que é um homólogo ao pênis. Além disso, no momento da relação, o pênis ele se enche de sangue e fica ereto, certo? Mesma coisa acontece com o clitóris. No momento da relação, o clitóris, como ele é feito de tecido erétil, ele vai se encher de sangue e vai ficar entumecido, ou seja, ele vai ficar ereto, ele vai aumentar de tamanho, assim como ocorre no pênis. E por que é importante que o clitóris ele se encha de sangue e ele consiga ficar ereto, ele tem uma ereção ali? Porque é muito importante que durante o ato sexual, o pênis estimule o clitóris. E se o clitóris fica maior, é mais fácil para o pênis estimulá-lo, certo? E por que tem que estimular o clitóris durante o ato sexual? Porque o clitóris ele é cheio de terminações nervosas. Só para
vocês terem uma ideia, um pênis tem em média 4.000 terminações nervosas. O clitóris tem o dobro, tem cerca de 8.000 terminações nervosas. E quando ele fica ereto e é estimulado durante o ato sexual, essas terminações nervosas estimulam glândulas, tanto na vulva quanto na vagina, a produzirem um muco que facilita a lubrificação. E essa lubrificação da vulva e do canal vaginal é muito importante para facilitar a penetração do pênis e, portanto, não machucar a mulher durante o ato sexual. Além disso, quando a mulher atinge o ápice do prazer, que é o orgasmo, depois de ter estimulado esse clitóris, ela tem uma série de contrações, tanto vaginais quanto uterinas. E essas contrações que ocorrem no momento do orgasmo são muito importantes para facilitar, inclusive, o encontro do espermatozoide com o ovócito, que é o gameta feminino, ou seja, facilitar a fecundação. Então, vocês já podem perceber que a gente tem uma estrutura aqui bastante importante, feita de terminações nervosas de tecido erétil, semelhante ao pênis, que é o clitóris.